Ô, meu Oh, amor, o Jonha tá aí também. Olha, Rejane, o meu marido tá participando. uau! Eu tava aqui esperando, aí o convite tava rolando aqui já. E eu, ei, Eu falei, cadê a Rejane vai me deixar sozinha nessa? ai, ai, não, jamais. E eu aqui Não, esperando, as pessoas. É falta de atenção. é. Às vezes a gente fica Ai, tão distraído fazendo as nossas como é? Pontuamentos, né? É isso, né? E a gente apontamentos. esquece, apontamentos, meu Deus, apontamentos, a gente acaba que esquecendo. Olha o Marcelo Isso. Wendel também. Marcelo Wendel, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo. Vamos falar um pouquinho, participa aí com a gente com algumas perguntas. Gente, quando vocês forem fazer perguntas, coloque na interrogação para a gente poder enxergar melhor, né, Rejane? Fica Sim, melhor sim. de ver. E Olha a até mesmo Ana. se não der tempo, né, a gente pode responder depois por meio de vídeo nos nossos stories, né? Então, não se Isso. perde a sua pergunta, a gente vai responder se for no interrogação. Agora, se for aqui o feed Aí vai no passar. vai rolando muito rápido, que às vezes a gente nem consegue É, ver. exatamente. Olha, Ana, eu quero muito que você participe. Não sai não, tá, Ana? Quero muito que você participe dessa live. É muito importante também para você, para todos da sua família, Marcelo, todos que estão aqui, é, se mantenham aqui e façam perguntas. Estou morrendo de saudade de ti, viu, Ana? Amanda Lopes também está com a gente. Estou só cumprimentando quem está chegando primeiro. Hum. Tá, então, como é que a gente vai fazer, Rejane? A gente começa logo, a gente espera mais um pouquinho, fala um pouquinho. Não sei, você que sabe. É. Bora falar, bora falar então assim. Eu queria que tu começasse falando um pouco sobre o que as pessoas pensam, né? Muito sobre a questão do suicídio, sobre. Só um minutinho que eu vou fechar aqui, vai falando aí, tá? Eu vou sair um Tá pouco, mas bem. você vai falando. Porque eu tenho que fechar aqui a porta, porque senão vai dar um barulho aqui fora. Ah, Eu queria que falasse um pouquinho sobre como as pessoas pensam, a maioria das pessoas falam, né? Do que é o uhum. suicídio, do que é o mito, ou do que é a verdade ou o que é mito, né? Que às vezes a gente Sim, sim. fica. Às vezes as pessoas pensam que não é sério, que a pessoa está falando só brincando, ou que é brincadeira, ou que é para chamar atenção, né? Então, eu queria Sim, que tu sim. falasse um pouco sobre o assunto que a gente vai falar. Enquanto isso, eu vou só fechar aqui a porta, tá? Vai Vai lá. falando aí. Bom, a gente está no mês de Setembro Amarelo, né, que é o mês da prevenção, né, ao suicídio, conscientização e valorização da vida acima de tudo, né? Porque às vezes a gente pensa na campanha Setembro Amarelo, mas ela é uma campanha não só para falar de suicídio, mas para falar da vida, né? E muita gente tem muitos tabus em torno do tema suicídio, em torno do tema saúde mental. Ontem eu estava até lendo um texto bem grande que dizia assim: o ano todinho a gente fica falando que saúde mental é frescura, que é bobagem, que tá querendo chamar a atenção. E no Setembro Amarelo realmente todo mundo, não, saúde mental é importante. Mas essa campanha não é só para esse mês, é para a vida inteira. A gente precisa entender que é um assunto latente, é um assunto que é urgente também, porque a questão do suicídio é sério, né? A gente vê essa questão como algo muito delicado, que a gente precisa realmente ajudar as pessoas e muitas vezes a gente não sabe o que dizer. Às vezes a gente ouve as pessoas falando: eu quero me matar, ou fulano quis se suicidar, menino, para de besteira, né? E geralmente quem fala em suicídio, um dos grandes tabus em cima é que as pessoas que falam de suicídio não vão cometer o ato. E isso é um grande mito, né? Porque as pessoas, elas não fazem nada do nada. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes: nada acontece do nada. Se a pessoa tentou tirar a própria vida, isso não foi do nada. Já estava acontecendo uma série de outras coisas
que fizeram ela tomar essa atitude extrema. Só que o que que acontece? A gente não percebe, né? Então a gente fica às vezes fazendo vista grossa, e não dá essa importância para o que o outro está falando. Inclusive, essa semana retrasada, eu fui numa empresa e a gente estava falando como a saúde mental é um tabu, né? E tinham bastante homens. E aí a gente até tentou falar sobre essa questão, começou a abordar, na verdade, né? Essa questão dos homens, como eles se prendem, né? E o maior número de suicídios é no público masculino, porque há uma dificuldade. E aí uma pessoa levantou e disse, olha, não é que a gente não queira falar sobre saúde, né? É porque as pessoas acham que é frescura. Eu ouvi muito falar, isso é coisa de mulherzinha, como se só as mulheres tivessem emoção. E na verdade não, todos temos emoção, todos temos necessidades, e às vezes a sobrecarga vem tão grande e a gente se fecha dentro desse mundo onde a sociedade estabelece rótulos, que às vezes a gente. Não, homem não chora, homem não tem problema de saúde, homem não pode dizer que está com depressão, ansiedade. Inclusive, até o nosso público, né, Michele? É um público mais feminino do que masculino, são poucos os homens que procuram, né? E realmente, esse é um grande mito. Tem muitas pessoas que falam que é falta de Deus, e não é, né? E a gente vive muito cercado de rótulos, tabus, preconceitos, ideias preconcebidas. Quando você para perceber o que é um preconceito, né? São ideias que a gente preconcebe e acha que é a verdade absoluta e não é, né? Precisamos olhar com mais cuidado. E até mesmo essa questão da falta de Deus, falta do que fazer, é outro tabu dentro da questão suicida, né? Do suicídio em si. E às vezes a gente pensa assim, quem tem depressão é a pessoa que não tem nada para fazer. Na verdade, você não imagina a cabeça de um depressivo, a cabeça de um ansioso. É muito cheia de pensamentos, em turbilhão, preocupações mil, que ela se sente sufocada com tudo isso, né? Então, a questão do adoecimento mental é um fato, né? A gente não pode esquecer que nós temos corpo, nós temos mente. E nós temos também espírito. Inclusive, a OMS agora, ela catalogou que o homem é bio, psico, social e espiritual. E eu não canso de falar isso, porque a gente tem que cuidar das relações, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da mente e do espiritual, né? Independente de religião, qualquer coisa, mas a espiritualidade é um fator importante porque ela também serve para a gente usar como enfrentamento nas nossas dificuldades, né? Então é bem relevante entender essa questão da espiritualidade como um pilar da saúde mental e da saúde como um todo, né? A Ana está falando aqui, a Ana, conheço a Ana, né? Então ela estava dizendo que ela perdeu o irmão dela há 5 meses para o suicídio. Né? Então, isso é um tema que a gente precisa abordar realmente e precisa quebrar esse tabu, né? De, eu não preciso procurar ajuda, ou então, essa pessoa está com frescura, ela tem que parar com isso, ela tem que procurar o que fazer, né? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da tua vida. Já ouvi tantas vezes os pais falarem para os filhos, isso é falta do que fazer, fica o dia todo no quarto, o dia todo vendo no celular, né? Então, não tem o que fazer, aí vai fazer isso. Inclusive, teve algumas situações que já aconteceram de que os filhos, né, estavam sem trabalhar e o pai, não, vai trabalhar que passa. Não vou pagar terapia, não. Vai trabalhar que passa. E lá no próprio trabalho, o filho tentou suicídio e aí o pai, realmente, isso não é brincadeira, né? Isso é sério. Assim também como existem pessoas que cometeram suicídio para poder acreditar na depressão.
né? sim. Já tive vários pacientes também que falaram, olha, eu achava que era frescura, eu achava que era doença de rico, achava que era doença Uhum, de pobre, eu achava que era isso, que era aquilo, né? E no entanto não é. É uma coisa muito séria, uma coisa que precisa de atenção, né? E muitas vezes a gente sim. não consegue enxergar essas pessoas que estão para cometer um suicídio, né? Uhum, Então, como a Ana está aqui, ela pode fazer até algumas perguntas e falar um pouco, se ela quiser, claro, sobre isso. Porque e- é uma situação assim, né? É tipo assim, eu não sim. sabia o que estava acontecendo. De repente Uhum, aconteceu, né? sim. Essa pessoa está feliz, está bem, né? Vai para festa, conversa com todo mundo, participa da vida social e as pessoas não percebem em pequenas palavras o que está Uhum. acontecendo, né? Sim, e até para a gente voltar à origem, né, do Setembro Amarelo, que começou lá com a história do Mike, Sim, a família não percebeu. E ele estava exatamente. até alegre, né? O relato é que ele estava muito contente pela reforma que ele tinha feito do Mustang amarelo dele, né? Que ele entendia de mecânica e Exatamente. tudo. E a família não Uhum, percebeu, os amigos não perceberam, e justamente isso pesou, né? Porque a gente entende a morte, o luto pelo suicídio, ele é um pouco mais delicado do que o luto uhum, pela morte natural ou por outras causas, sim, justamente porque vem aquela ideia da revolta, né, da culpa, a pessoa se sente, por que que eu não vi isso? Né? E ela traz para si uhum, essa culpa, eu deveria ter notado, por que que eu não vi? Por que que eu não percebi? Então, exatamente por isso que a família e os amigos do Mike fizeram aquela campanha onde eles colocaram um cartãozinho escrevendo se precisar, busque ajuda, né? Se precisar, chame, né? uhum, Busque ajuda, isso. faça, Fale, fale, conte né? comigo. Porque conte Uhum, comigo. Então, tudo isso foi justamente porque eles sentiram que não perceberam. E, em geral, um grande mito em torno do suicídio é que às vezes a pessoa diz assim: ah, quem cometeu suicídio não planeja, sim, planeja. A gente tem vários uhum, estágios, né? A gente tem o pensamento é, suicida, a gente tem a ideação suicida, a gente tem ideias, né? E a gente tem o sim, ato em si. Então, para chegar no ato, teve todo um processo aqui, né? E às vezes até uma verbalização dessa ideia suicida, porque as pessoas sim. dizem: ah, eu queria dormir e nunca mais acordar. Uma Ah, eu frase que a gente queria. É escuta uma frase comumente. clássica. Sim, É, né? Ah, eu tô cansado de tudo. Eu queria queria só sumir, sumir, né? né? Queria Então, sumir por um tempo. Ainda fala assim, sumir por um tempo, né? né? São Então várias são, frases são assim que frases de tem. alerta. São frases de É, alerta que a gente precisa olhar e observar a pessoa. E um grande problema, eu não sei o que fazer. Quando a pessoa fala sobre isso, né? exatamente. Isso que é uma É. das grandes dificuldades das pessoas, porque a nossa sociedade, a gente não é preparado para conviver com outras emoções que não sejam a alegria, né? Parece que todo o Uhum. nosso repertório emocional se resume só na alegria, tanto que você vê alguém triste, você diz, ah, fica assim não. Cansei de ver isso, né? As pessoas falando, né? Ah, fica assim É. não, né? E a Uhum. gente sabe que não dá pra gente negar as emoções. As emoções, se a gente fica negando, a gente entra em luta interna. E essa luta interna gera angústia. O que que é angústia? Sabe aquele aperto que dá aqui, que parece que você está sufocando? É porque com certeza a angústia está dizendo que você está lutando contra emoções que você está sentindo, né? Então a É. gente precisa entender que as emoções são importantes, cada uma dentro do seu lugar, e se a pessoa está triste e eu não sei o que dizer, só senta do lado dela e diz assim: pode falar que eu estou te ouvindo, né? E o que as Uhum. pessoas às vezes precisam é justamente só serem ouvidas, né? Dentro de um Exatamente. contexto, porque eu ouço bastante os adolescentes falar, né? A pessoa, a minha mãe não entende, meu pai fica me julgando.
Então a gente já está cheio de um Uhum. mundo julgador, né? E a pessoa só quer explanar a dor, não é, ai, você é muito fraco. Não, não. Uhum. Ainda Cada tem um isso, tem um né? limiar, né? Eu até gosto dessa Uhum. comparação, né? Por exemplo, a gente tem um copinho aqui de 180 ml, aí eu tenho minha garrafinha que é 500 ml. Cada um tem sua Uhum. capacidade e foi projetado para essa capacidade. Eu não posso É. querer que 180 vire 500, mas é o limite dele, não quer dizer que esse copo não preste para nada, esse copo presta, mas ele está Exatamente. dentro da capacidade dele de água. Nós também, cada pessoa tem o seu limiar da dor. Para uns, o Uhum. limiar é curto, para outros é um pouco mais longo, porque já passou por várias situações, então já tem um repertório de resiliência, né? Então é importante Uhum. entender que cada pessoa tem o seu limite, né? Sim. Então, eu estou tentando ler aqui uma Tem uma questão que pergunta aqui. surgiu, Tem, mas eu não estou quando uma pessoa conseguindo. pensa, porque aqui é mais difícil. Gente, quando vocês forem fazer pergunta, tenta apertar, clicar aqui No no balãozinho da balãozinho com uma interrogação. interrogação. Que aí depois a gente pode estar perguntando, eu posso estar clicando aqui, a gente pode estar respondendo, né? A, Isso. a Renata perguntou assim: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela terá risco de suicídio para o resto da vida? Ah, Vamos? será? Pode estar. Será? Será, né? Será? Depende, né? Depende, né, Depende se Regina? ela não buscar tratamento, né? Mas Exatamente. é um mito e verdade ao mesmo tempo, justamente por isso. Porque se não adianta nada, é o que eu falo também em relacionamento. Às vezes você tá no relacionamento, não dá certo, aí você volta de novo. Mas nenhum se tratou, nenhum fez nada de movimento. Então não adianta voltar, porque vai dar o mesmo problema, né? Então, a Exatamente. questão, se uma pessoa pensou, ela pro resto da vida ela vai pensar, não, né? Nem Uhum. sempre. Se ela procurar Sim. ajuda, se ela tiver um acompanhamento adequado, ela pode sair dessa situação? Sim, né? E Uhum. não quer dizer uma Sim. sentença para a vida inteira. Ela pode também, ali naquele momento, eu já atendi uma pessoa que tentou suicídio, a corda Hum. arrebentou, né? E ele Ah, ficou não. sufocado com isso. E aí ele disse que nunca mais queria fazer aquilo na vida dele. Ele disse, Pois é. não, eu vou cuidar dessa doença e eu vou sair disso, mas eu nunca Uhum. mais quero fazer isso. Então, para algumas É. pessoas, elas vão ter essa estalo, né? Não, nunca mais eu quero fazer Sim. isso, nunca mais. Eu quero ficar bem, né? É. Entender que pode, tem. O que a gente precisa entender é que tem solução. Alguém colocou aqui, Uhum. eu não lembro o nome, mas alguém colocou que a pessoa que comete o ato do suicídio, ela quer acabar com a Hum. dor, né? Nem sempre ela pensa Uhum. nas consequências desse acabar com a dor, de verdade. Mas a gente precisa entender. Sim, é um ato de desespero extremo, onde a pessoa quer acabar com uma dor emocional e, aliás, uma curiosidade. A ciência Hum. tem feito pesquisas e tem percebido que as dores emocionais elas são equivalentes a dores físicas. Então, o cérebro interpreta uma dor emocional da mesma forma que ele entende uma perna quebrada, um corte, né? Então, as dores emocionais Uhum. elas são equivalentes à sensação que o cérebro tem é de uma dor física. E a gente em desespero, né? Quando você tem uma dor, você quer acabar com ela. Tanto que quando você tá com dor de cabeça, você quer tomar um remédio para passar a dor de Sim. cabeça, né? Então, Uhum. como o emocional a gente não fala da ajuda, que o emocional tem solução, que a gente pode trabalhar o emocional para buscar essa melhoria, né? Inclusive, a gente precisa entender que é a melhoria, né? Às vezes, eu vou ficar curado, vou no psicólogo uma vez na minha vida e nunca mais vou. Meu filho, você não vai no hospital só uma vez na sua vida, né? Às vezes você tem N Exatamente. situações que te levam a desenvolver outros problemas. E aí você vai de novo no Uhum. médico, né? Então, no psicólogo é a É. mesma coisa. Às vezes eu canso de ouvir as pessoas, mas o psicólogo deixa viciado. Deixa não, né? Não, Você deixa vai para um não. objetivo, sai, ok. Depois, se você precisar, você volta. Tá tudo Sim. tranquilo. Isso tá dentro da normalidade, né?
Então a Isso gente não é precisa, fragilidade também, né? Voltar para o sim, psicólogo, ter depressão, não é fragilidade, não, né? não, Porque não é fraqueza. a gente pode ter uma depressão por causa de um luto, você pode Sim, ter depressão até por causa de uma pressão no trabalho, né? Você uma pode perda ter de um uma emprego. depressão, uma perda de um emprego, ou então uma Uhum, separação, né? sim. Então, existem vários fatores que podem te levar a ter depressão, e a depressão, ela é uma coisa que pode voltar, né? É, Mesmo que e você já até tenha alguns mesmo, mecanismos. sim, e até mesmo o cenário, né? Os fatores ambientais, eles são Uhum, bastante fortes, né, dentro desse nosso contexto. Oi, Isa, saudade de você. uhum, Então, até nesse contexto, os sim, fatores ambientais, né, que a gente sim, percebe o que está acontecendo. Essa pandemia é um fator ambiental, crises financeiras são fatores ambientais, né, uhum, mudança. Às vezes a gente pensa que, nossa, mudança pode te promover um luto, né? Você entra no estado de luto até você voltar, né, a se readaptar num lugar. Então, mudança de escola, mudança sim, de cidade, mudança de emprego, né? Isso pode te levar, exatamente, dependendo das condições que você vai encontrar lá no lugar, você pode também ter um rebaixamento emocional. Então, é bem exatamente, interessante entender que saúde mental é saúde de qualquer jeito, né? Física, exatamente, a gente adoece, né? Se você for contar uhum, quantas vezes esse ano você adoeceu fisicamente, gripe, exatamente, covid, garganta uhum, inflamada, né? Então, nosso emocional precisa exatamente, desse cuidado, e é isso que a uhum, gente precisa ter consciência, que o cuidado é tudo, gente. é Cuidar da saúde verdade, em mental todas é as áreas. importante. Todas, Sim. é tão importante quanto a saúde física. A saúde física relacionada à saúde para ir no médico, fazer um check-up, como também para fazer um exercício físico, para você manter a forma e manter a Uhum. saúde, né? Sim. Aqui a Edilene estava falando também que na empresa onde ela trabalha, ela tem acompanhamento psicológico semanalmente. Parabéns para a tua Legal. empresa, viu? Muito Muito bom, bom, muito isso é bom. muito importante. Aí aqui a Renata também tem uns que falam que querem tirar a dor, né? Já falou sobre Isso. isso. Aí o Marcelo ainda está perguntando assim: vocês acham que é falta de amor próprio isso? Pois já vi e ouvi muitos fatos ligados a isso, pois as pessoas tentam viver em função do outro. Aquela famosa o dizer não, né? Não sabe dizer É, não e vive em função do outro. Só que essa e necessidade de dizer não, fala um pouquinho sobre isso, Regiane. A Regiane, ela não eu, quieta, ela gosta de falar. E eu gosto que ela fale. ai, eu sou faladora mesmo. É, eu gosto. Mas é interessante essa questão do amor próprio, né? A gente Uhum, vive sempre em busca de agradar os outros, né? Mas e quando é que eu agrado a mim mesmo, né? E tem muito uma uhum. linha bem tênue entre essa questão, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu estou sendo egoísta. Não, né? Inclusive, eu gosto do exemplo do avião, né? O exemplo do avião, quando você sentir despressurização, acho que é o termo que se usa, as É, máscaras de oxigênio vão cair e você põe primeiro em eu você e gosto muito depois desse em quem exemplo. está do lado, né? Pode ser E criança, pode ser aí, quem? Pode ser seu próprio pode ser filho. quem for, Primeiro coloca em você. primeiro é você. Né? E aí tem aquela grande frase que a gente ouve, independente de quem é religioso ou não, devemos amar o próximo. Mas você esquece que essa frase começa do fim. É como a ti mesmo e você é o Assim, padrão. Se você não se exato. ama, inclusive até numa palestra que eu dei mês passado, uma pessoa disse assim: mas quando você tem filho as coisas mudam. E eu perguntei à pessoa, né? Olha, e se você se mata de trabalhar, você não descansa, você acha que o teu filho vai ter quem para cuidar dele? Aí ele disse: Nossa, é verdade. Eu disse: Pois é, porque você também precisa de descanso. Seu filho é importante, muito importante. Mas se você não Uhum, tiver inteiro, como é que tu vai buscar o sustento para tua família? Se você não se exatamente. cuidar, como é que você vai cuidar do outro?
né? Uhum. Imagina, eu fico imaginando a cena, né? Você tentando ir lá, todo quebrado, tentando cuidar de alguém. Você não consegue. Não consegue, não tem Até como, né? faz alguma coisa, mas é mais ou menos, né? E a gente precisa Uhum. entender essa questão do amor próprio, que é importante esse olhar para si. Dizer É. não algumas vezes é importante. E às vezes as pessoas ainda dizem assim que cuidar de si próprio, eles confundem com o egoísmo, né? E não Uhum, é egoísmo, né? sim. Isso é realmente, se eu cuido de mim, se eu tenho saúde, eu vou ter força para ajudar o outro, né? Eu vou ter Uhum, muito mais força espiritual, mental e física, né? Então, se sim, eu me cuido, eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso cuidar da minha família, eu posso cuidar dos meus pais, eu posso cuidar de quem for. Porque eu sim. tenho, né, uma inteligência emocional, eu tenho uma vida espiritual tranquila, eu tenho uma saúde física tranquila. Então, isso Uhum, tudo faz muita diferença. O amor próprio é isso, não é sim. egoísmo. O amor próprio é saber dizer não para o outro e sim para mim, né? Uhum, É poder dizer, olha, hoje eu não posso fazer isso. E a sim, pessoa pode até ficar chateada, mas o que que eu posso fazer, né? sim. Depois tem dois trabalhos, né? Uma fica chateada, depois volta a ficar falando, né? Pronto. É, Olha, a e é Renata falou assim. aqui que o tio dela fez um exame para saber se estava com câncer e não esperou o resultado e cometeu suicídio. Quando pegamos o resultado, deu negativo. Já Nossa, pensou? um ato desesperado aí, né? Uma vez Desesperado. eu lembro, o meu primeiro vídeo no meu canal no YouTube é uma tragédia. Hum, olha só. Eu parecia um robô falando sobre saúde mental. Mas Aham, ele tá lá até hoje, se você quiser até olhar ele. Veja aham. lá, tá lá. E uma Tá. pessoa estava falando exatamente de um diagnóstico que foi dado de uma maneira enviesada, né? Às vezes o profissional de saúde ele precisa tomar cuidado de como ele vai dar um diagnóstico para a pessoa, né? E aí eu conversei lá com a pessoa que me mandou a mensagem, porque ele ficou em desespero, né? Então, um Uhum. diagnóstico, olha, de uma hora para outra, inclusive é um grande mito, né? As pessoas dizem que apenas pessoas com um transtorno mental têm comportamento suicida ou podem cometer o suicídio. E não, isso é um grande mito. A qualquer momento a Uhum. gente vive numa linha bem fininha entre a saúde e a doença, entre estar bem emocionalmente e arrebentar emocionalmente. Então a gente vive nessa linha bem Uhum. fininha que a qualquer hora pode arrebentar. E não só as pessoas com transtorno, né, mental, ou com depressão, ou com ansiedade, ou com borderline, ou com bipolaridade podem cometer. Mas pessoas que estão ótimas e de uma hora para outra elas recebem uma notícia, elas não estavam preparadas para receber naquele momento aquela informação e simplesmente há um rompimento, né? E isso Sim, pode acontecer com qualquer um. Por isso que é importante a gente exatamente. ter a rede de apoio, ter a questão da saúde espiritual em dias, né? Por quê? Porque a gente tem para onde correr. A gente já, É, puxa vida, deixa eu procurar o fulano que ele vai me ouvir. Eu tô muito mal, eu tô pensando em fazer besteira. E aí você tem uma rede de apoio. A rede de apoio é super importante, é um fator determinante às vezes na vida das pessoas. Por quê? Porque elas têm para onde correr, né? E é um exatamente, fator de exatamente. proteção até que a gente precisa ter na vida, é uma rede de apoio, pessoas com quem você pode contar, né? Mesmo É. que não seja a sua família, mas que seja um amigo, que seja, sei lá, Uhum. um pastor, um padre, alguém que você pode chegar lá e contar com essa pessoa, né? Então é muito Exatamente. importante. É. Aqui a Gis Thompson, ela falou assim, as empresas levantam bandeira para tantas coisas, né, LGBT, entre outras, né, que realmente são causas específicas, mas não levantam para a saúde mental, né? Inclusive, acabam que realmente deixando sempre para o mês de setembro, né, para falar um pouco da Sim. saúde mental, sobre depressão, né? E acabam que deixando de falar realmente sobre esse assunto sério, ela falou aqui, né? Que acaba Uhum. virando suicídio, né? Que a depressão Sim. realmente acaba virando suicídio. Então, é algo assim
muito importante, e eu acho assim que a gente também tem que começar por aqui, né? Estamos aqui falando sobre isso, então vamos começar por aqui, né? Falar Uhum, sobre essa questão, né? Aí a Ana sim. falou assim: meu irmão, acho que foi amor próprio, porque ele buscava o amor de uma mulher que não tinha. Uhum, Algo a se discutir um pouco. Às vezes nós temos algumas pessoas que nos adoecem, são os verdadeiros relacionamentos tóxicos, né? uhum, E a gente sabe hoje em dia, nós temos isso em várias áreas das redes sociais, esse assunto sobre o narcisismo e a psicopatia emocional, né? sim. Então, isso aí leva as pessoas à ansiedade e também a uma depressão. Um relacionamento Uhum, tóxico, ele acaba com uma pessoa, não só homem e nem só mulher, né? Ele pode acabar com uma família, pode acabar com uma pessoa também. Então, uhum, se nós não tivermos esse realmente amor próprio, né, que a gente estava falando aqui, e não fizer um tratamento, se eu sou escravo de uma pessoa, se eu me permito deixar que essa pessoa me ofenda, que essa uhum, pessoa me bata, então eu já não estou me permitindo me amar e nem deixar o outro me amar. Então, eu estou permitindo o outro a me sacrificar. Então, se uhum, isso está acontecendo, é porque eu não tenho amor próprio. E isso me sim. adoece, né? Assim como existe também relacionamentos tóxicos entre um homem e uma mulher, também existe relacionamentos tóxicos entre casais, entre os familiares, pais, Uhum, né? Mães. Então, sim. isso pode levar também ao suicídio. Fala um pouquinho Sim. também, Jane. Sim, e quantas vezes, né, a gente tem dentro da casa da gente os principais sabotadores da nossa saúde emocional, né? Essa semana eu É, estava vendo. E como isso deixa marcas, às vezes a gente pensa na questão da criança, a criança não está entendendo. A criança absorve tudo, né? Eu tenho muitos casos de uhum, pacientes que a gente precisa tratar o que foi feito lá atrás, né? Às vezes exatamente. os pais, eles têm o prazer de ver o filho irritado. Gente, Uhum, isso vai gerar na criança uma coisa que você não entende o quanto que isso vai ter uma proporção grande, porque ela vai crescer um adulto desconfiado, ela vai crescer um adulto que ela tem aquela percepção de que todo mundo vai abusar dela, ela vai ser abusado porque ela tem aquela, e o abuso que eu falo não é só o abuso sexual, tá? Quando eu falo abuso, eu tô sim, falando de abuso psicológico, abuso físico, isso. né? Às vezes tem Uhum, crianças que são abusadas psicologicamente pelos coleguinhas, tem muito, uhum, né? Que é, são abusados fisicamente, sim. Por quê? Porque aprendeu que isso é normal, né? Em casa, exatamente. os próprios pais abusam dessa criança, né? Psicologicamente, né? Uhum, E a é, gente percebe o quanto que às vezes você também pode ser tóxico para o outro, né? Então, sempre ficar analisando aquilo que eu faço para o outro, será que é aquilo que eu gostaria de fazer para mim, né? Às vezes, uhum, eu até vi uma figurinha que eu achei interessante, né? Às vezes é uhum, você que é o tóxico, não é o outro, exatamente. É né? isso mesmo. E a gente tem que Então, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acusa tanto, é a lei do espelho, né? Você olha tanto para o exatamente. outro e você esquece de olhar para si mesmo, né? A, Eu a só tóxica reflito, pode não, ser. não tomo. Exatamente, exatamente. Ainda tem duas perguntas aqui agora. Uhum. A Renata perguntou aqui: o que não devo fazer diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio? O que não deve fazer, E não não deve deve fazer. julgá-la, né? Não deve dizer assim, ah, Por para com favor. isso, né? Ah, tá. Nossa, muito obrigada que você falou isso. É um botão que eu desligo aqui. Tá ótimo. Não tem, Não não é? tem. Para com isso. Isso não é para ser usado, né? O que você não Uhum. deve falar? Para com isso é frescura, deixa de ser fraco, vai orar, isso é falta de Deus, né? Vai para a Isso igreja. vai para a igreja, né? Isso não
é a atitude para você falar, né? Aham, As pessoas em geral que estão com a saúde mental fragilizada, com a saúde emocional fragilizada, elas têm uma uhum, sensibilidade muito maior, né? Então, essas frases já faz com que ela se feche ainda mais no seu mundo e a propensão é exatamente. muito maior. Se você não souber o que Uhum, falar, não fale nada, só fique do lado e diga que eu vou te ouvir. Melhor do que uma uhum. fala bonita é um ouvir bonito, né? Um ouvir Poxa, com é muito bom. É até ficar paciência, né? calado, abraçar, né? Tá ali do Exato. lado, né? Estou com você e Uhum. pronto. Não precisa de muito, Precisa de né? muito. Só quer ficar com alguém que alguém Eu vi possa até uma vez, ouvi-la. eu vi até uma figurinha um dia desse, um desenho desses que passam, né? E aí tinha uma pessoa que falava, o que que você está precisando? Por que você está triste? Aí a outra pessoa só quero ficar quieto. Aí a pessoa, posso te abraçar? Aí a pessoa dizia que não. Aí ele dizia, então eu vou ficar aqui, alguns metros de distância, mas eu estou aqui do seu lado, entendeu? Então tem gente que não quer nem um toque, não quer nem estar perto de ninguém, quer estar distante. Mas então eu vou ficar aqui perto, tá bom? Só ali. Uhum. Só aqui no cantinho, eu não vou te atrapalhar em nada, mas eu estou aqui. O que você Sim, precisar, na hora que você quiser conversar, pode conversar. Na hora que você quiser falar, pode falar, né? sim. E vamos aqui para outra pergunta. A Ana falou assim, que o meu irmão tinha tentado pelo menos 2 vezes aos 35 anos. Se concretizou depois. Tem estatística de quantos caiu aqui de novo? Voltamos. Regiane, tu lembra daquilo que aconteceu com a gente? Pois é, mesma coisa, Regiane. Eu não sei o que é que Hoje. quando eu fiz a live com a Ascensão, fiz a live com todo mundo, não deu esse problema. É porque Olha, tá, eu tá acho que a muito gente vai ter que energizado. colocar. É, eu também tô achando. É muita energia que a gente passa aqui. Ai, gente. Estão Oh, e o ouvindo, áudio está gente? saindo, gente. O áudio não está saindo Uau, será? para ele. Uau. Falem aí de novo, vê se o áudio Vamos já está ver se saindo, por favor. voltou o áudio. Alguém pode dizer se está com áudio normal? Não? Tá Oi, tranquilo? deixa eu ver. Eu acho que tá saindo. Ele não estava no Tá, começo, né? mas agora ele tá. Ó, É, beleza, escutando bem. pronto, Ok. ok, pronto, ótimo. Ótimo, Tem uma ótimo. pergunta, que a outra pergunta a gente responde depois, como é que se diz? A gente responde em um No outro momento. history. Ok. Isso. Aí, agora tem uma pergunta aqui, da Gis Thompson. Ela perguntou assim, depressão e bipolaridade. Eu acho que foi isso que ela perguntou. Deixa eu olhar aqui. Eu não estou conseguindo ver mais. Deixa eu ver. Eu acho que ela perguntou lá Isso. O que é depressão e bipolar? Tá. Fala São aí, dois, Regina. são dois Ah, transtornos diferentes, né? uhum, Uma pessoa com transtorno depressivo, ela tem um rebaixamento do humor. E a bipolaridade, ela contém a depressão dentro desse transtorno, né? A bipolaridade é a oscilação vamos dizer, dos polos, né? Então, sim. ora, os episódios eles são bem definidos, né? Ora, ela Eu vou está deixar num tu falando episódio. aí, tá? Eu vou só esfriar Tá, aqui o celular. Aí eu vou tá deixar bom. tu falando, tá bom? Vai falando. O episódio na bipolaridade, né? A gente tem o episódio maníaco, né? Que é aquele episódio onde a pessoa estoura cartão de crédito, quer mudar o mundo, né? E a gente tem a oscilação com o episódio depressivo. Mas são dois transtornos diferentes, tá? Uma pessoa pode ter, dentro do transtorno da bipolaridade, a depressão. Então, ela oscila entre esses dois fatores, né? A mania, né, onde ela tá eufórico, então ela quase não dorme, ela se aplica a uma atividade X, a um objetivo X, e ela vai ali até
cansar, né? Não dorme, passa 24 horas ligado no ar, e o depressivo não, ela já fica para baixo, né? Há o rebaixamento do humor, a química do cérebro altera, né? Então, são dois transtornos diferentes. E na depressão, só a depressão é o rebaixamento do humor, é um transtorno de humor também que é muito recorrente, né? Então, esse é a diferença, né? Existem esses dois transtornos, mas nem sempre quem tem a depressão é bipolar, tá? Mas quem tem bipolaridade, com certeza vai ter episódios depressivos ao longo da sua vida, tá? Então, essa foi uma das perguntas, e aproveitando para trazer também para vocês, né? As pessoas dizem, né? Muitas pessoas que vivem, que têm transtorno mental, elas vão ser candidatos a cometerem o suicídio, né? Toda pessoa que tem um transtorno mental vai ser candidata a cometer o suicídio, e não, né? Isso é um grande mito, né? Por quê? Porque nem todas as pessoas que cometeram tinham um transtorno diagnosticado, ou tinha como a gente falou aqui, né? Pode ser por qualquer fator que altera no ambiente, um estresse muito intenso em que a pessoa não soube o que fazer e, no ato desesperado, não teve oportunidade de voltar atrás. Então, nem sempre as pessoas podem ter um transtorno de ansiedade a vida toda e não terem esse ato do suicídio, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, às vezes, para rotular. Ah, porque você é bipolar, porque você é borderline, porque você é depressivo, você vai fazer o suicídio, né? Cometer o suicídio. E não, nem sempre. Isso Uhum. não é uma É. realidade, né? Não é uma. Acabei não Ó, escutando tudo, mas tu falou um pouquinho sobre os transtornos, né? Sobre ou sim, só sim. sobre a bipolaridade. Eu falei sobre a bipolaridade e a depressão, e também estava falando que nem todo mundo que tem um transtorno mental vai cometer o suicídio, Ah, né? sim. Isso é um Uhum. grande mito, né? Porque às vezes a pessoa pode passar a vida com um transtorno sem pensar, sem idealizar, sem ter essa ideia, né? E assim Uhum. como a pessoa sem nada pode também idealizar de uma hora para outra, assim, numa mudança de um cenário, ela pode idealizar, mesmo que não seja algo diagnosticado, né? Porque às vezes com Sim. a questão dos termos, né? Hoje a gente tem muito a utilização dos termos de uma forma solta por aí, né? A É, pessoa tem verdade. tristeza, eu tô Ah, depressivo. Você tá triste, exatamente. né? Tá E triste. tristeza faz parte Tristeza, da tristeza. vida. E tristeza é muito diferente de depressão, né? Exatamente, Tristeza é né? muito de E depressão. Depressão, ela tem uma outra, como é que a gente pode falar? Uma outra tem todo, intensidade. isso, e tem todo um critério, né, Michele, que a gente faz, um critério Exatamente. diagnóstico para definir se a pessoa tem a depressão, se tem bipolaridade, se tem ansiedade, né? Porque não é só, Uhum. eu me sinto assim, porque a popularização acaba banalizando, né? Às Sim, vezes o contexto da saúde mental e utilizando, por exemplo, eu canso de ouvir falar as pessoas, é bipolar. Mas na verdade o bipolar é utilizado assim meio erroneamente, né? Porque o exatamente. bipolar, o Uma bipolar ele mulher tem com um depressão, não. Uma espaçamento de mulher em mudança TPM, muito é forte. bipolar. É. É bipolar. Uma mulher tá com E os TPM. episódios Olha, têm já um tá na época espaçamento bipolar. grande, né, Michele? Exatamente. E Não é acaba tão banalizando uma rápido. coisa muito séria, né? Sim, exatamente. Ou então pegando na Eu, internet diagnóstico e trazendo para si, né? ai, Isso é muito comum. isso aí é o nosso lema, né? Como psicólogos, os diagnósticos que vêm prontos. Você foi no médico? Você já foi Não, no psicólogo? Não, nunca fui, é que eu vi no Google. Hum, tá bom. entendi. Ei, ei, eu Imagina. vou fazer um bate-volta aqui contigo. Aí é o que eu vou fazer contigo, tá? Ui! Mitos e verdades. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda?
Verdade. Verdade verdadeira. Uhum. Isso é a primeira coisa que você pode fazer, né? Se você encontra alguém que está em situação de risco, é conversar abertamente com ela. Exatamente. Mito ou verdade? Quem comete suicídio quer se livrar da dor, pois não consegue encontrar outra saída. Isso aí a gente já falou ainda agora, né? É, É. verdade. Mito ou verdade? Reconhecer os sinais de alerta oferece apoio, ajudam a prevenir a saúde? Oferecer apoio ajuda a prevenir a saúde? Sim, ajuda, verdade Verdade. verdadeira. Verdadeira, por favor, faça isso, né? Peraí. Aqui. Mito ou verdade? Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar? Isso é mito. Um mito grande, Uhum. porque pessoas que falam, elas têm a intenção, elas estão falando exatamente. O que o famoso falar o que o coração já determinou, né? Então, o que a É isso gente mesmo. tem por aqui por dentro, em emoções, a gente transparece para fora, né? Tanto que hoje a Aham. gente tem muitas pessoas que buscam a psicologia, o psicólogo, para trabalhar habilidades sociais, porque às vezes aqui dentro ele não consegue se organizar e aí ele acaba sendo grosso com os outros, ele não tem outra linguagem para falar. E tudo que nós somos aqui por dentro, ele transparece por fora. Então, se a pessoa Ai, está mas falando, é, tem uma coisa que tu falou agora que me lembrou aqui, mas antes eu vou dar um oi para a Gislene, que ela está aqui. Ela falou que é ela que estava perguntando. Eu estava vendo o Gi Thompson, mas é ela, Gislene. Oi, Gislene. Já tô com saudade de você, viu? Então vamos lá. Uma coisa que foi na minha cabeça aqui, né? Que é uma lembrança de pais que falam que isso é frescura, não, qualquer coisa eu dou uma peia, eu dou uma surra e pronto, vai acabar com isso, né? uhum, Isso aí é uma coisa, assim, também muito séria de a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? De que não é com uhum, violência, não é com peia, não é com nada que a pessoa vai deixar de pensar em suicídio. Isso pode até estimular a pessoa a cometer, empurrar, né? Então, né? empurrar como é que é, montanha abaixo, né? Então, a Uhum, gente precisa tomar muito cuidado com essas verdades antigas, porque hoje as coisas estão muito diferentes, né? Então a gente sim. precisa mudar essa nossa mentalidade arcaica, né? Então a gente Uhum. precisa pensar mais sobre isso. Tem duas perguntas aqui de novo, que eu vou parar de falar o mitos e verdades aqui, e a gente vai falar um pouco. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo? Eu já falei essa? Não, não. Não, né? E não está Hum. fora de perigo. É preciso Não, acompanhamento né? porque ele pode tentar de novo, né? Então é Exatamente. necessário prestar atenção, acompanhar e ter aquela rede de apoio que realmente vai amparar. Porque se ele se Isso vê é só, extremamente se ele se importante. vê nas oportunidades ali, né, nas coisas que tem ao redor, que ele pode tentar de novo, se ele não tiver um acolhimento, ele vai tentar outra vez. Exatamente. E aí tem que ter muito cuidado com isso, né? A Uhum, outra pergunta é por que engatinhamos para falar da saúde mental se a depressão é uma das maiores causas de afastamento dos colaboradores porque nos consideram como máquinas, no caso, as empresas, né? uhum, Por que isso é tão difícil? Bom, infelizmente, isso ainda é uma luta, né? É uma luta uhum, dos psicólogos, é uma luta das pessoas que já passaram por isso, é uma luta das pessoas que já perderam entes queridos, né? Então é uhum, uma luta. Nós precisamos lutar cada vez mais, né? uhum, Dentro das nossas empresas, para quem é empresário e dentro das empresas para quem trabalha, para quem é colaborador, é necessário falar sobre saúde mental, né? Fazer sim. campanha, fazer mesmo uma propaganda Uhum, da saúde mental, que é extremamente importante. É tão importante quanto a saúde física, como a sim. gente já falou. E não dá, né, para você. Eu não sei se você sabe, mas eu sou coautora do livro RH 4.0, né? E eu tenho um Hum, capítulo que eu falo sobre a saúde, a inteligência emocional, né?
E muitas vezes sim, os nossos patrões, os nossos empregadores, eles querem que, da porta para dentro da empresa, esqueça seus problemas. Não conseguimos desligar não porque dá. não somos máquinas para trabalhar com programação, né? É, Então, isso vai acontecer, nós vamos ter problemas que podem afetar e podem trazer acidentes de trabalho, e às vezes esses acidentes fatais, né? Onde já uhum, trabalhei com empresas e já ouvi relatos de pessoas que perderam a vida, perderam um membro, perderam parte do corpo, porque estavam com problemas, não tinha com quem falar, o chefe viu produtividade caindo, disse que estava preguiçoso, que ia pegar as contas, uma família para dar de comer, a pessoa vai trabalhar depressiva, vai trabalhar com ansiedade, vai trabalhar com problemas mil, e aí é, é uma das coisas até que eu acho super injusto, né? Na época que eu trabalhava numa empresa, eu acho super injusto isso nas nossas empresas e na política da CLT, que o luto, quando você perde um ente querido, são 5 dias. E são 5 dias, não, são 3 dias, né? Cinco 3 não, são dias, é. três. São É três verdade, dias. 3 dias. E meu pai, Uhum, quando ele faleceu à noite. E isso já contou como um dia, né? E aí o outro dia foi o trâmite de velório, o enterro, tudo. E eu voltei no terceiro dia, depois do terceiro dia. E assim, graças a Deus eu encontrei o meu chefe muito compreensivo que disse: Dona Regiane, eu estou vendo que você não está bem, vá para casa e fique lá se recuperando, né? Foi numa segunda-feira, uhum, então ele me deu. Era um feriado, tinha um feriado aí no meio, né? Então ele me deu os 2 últimos dias. Era sim, como se fosse esse feriado que a gente teve agora. E aí ele me sim. deu mais uns 2 dias para eu poder chorar, né? E viver esse luto, porque Viver não do dá, luto. não dá, não dá. Né? E assim, as empresas eu Uhum, acho uma crueldade, porque você acaba de perder um ente querido. E às vezes você é, está lá à frente, fazendo, correndo atrás disso, e quando você para, quando eu senti essa questão do luto do meu pai, foi quando depois que tudo passou, eu parei, e aí eu fui sentir dor no meu corpo, eu fui sentir, parece que o mundo tinha caído nas minhas costas, assim, de tanto que o uhum, meu emocional, como eu estava com sangue quente, né, desde que a gente foi no hospital liberar corpo atrás de funerária, a gente uhum. não sente, né? É, E depois é difícil, difícil você se recuperar em é, 3 dias. Difícil, muito, com certeza. né? Eu vejo E isso não dá assim, pra como a gente gente está. desligar. Não dá Uhum. 3 dias um ente querido, um pai, uma mãe, né? Uma pessoa muito próxima, né? É muito difícil você se recuperar em 3 dias. Não é assim, né? É, O luto, para você finalizar um luto é 1 ano, né? E você não consegue recuperar aquilo, pelo menos para você ter energia para trabalhar em 3 dias. Não tem sim. como, né? A gente Então pelo menos poderia precisa ver o dia que olhar tá. melhor, né, para essas nossas normas, até mesmo lá para cima, né, para quem estrutura essas leis, né, essas normas, para que isso Uhum. seja algo mais flexibilizado, porque não É, dá, não somos máquina, alguém falou aqui, né? Nós não somos a máquina. Gislene falou aqui, não somos máquinas e o banheiro vira nosso melhor amigo, porque é um cantinho para jogarmos a tristeza para fora através do choro. É verdade, Exatamente. Né? né? Então É, a gente é tem por muito aí, isso. É. Então infelizmente, vamos né? E encerrar. Vamos encerrar, tá muito gostoso, mas oh, já finalizou o nosso tempo. A gente fica aqui, a gente quer falar mais um com pouco e certeza. participar com as perguntas, né? É muito bom. Mas, e psicólogo, vocês pensam que não gosta de falar? É, psicólogo gosta Uh, de falar, né, Jane? Putz, adoro. grila, aí que gosta. Amamos falar. Então, quero agradecer a todos que participaram. Foi muito gostoso a participação, as perguntas, né? Quem realmente vê alguém que precisa de ajuda, que precisa, que você vê alguns sinais, essas pessoas falando algo, né? Procure ajuda, né? Nós temos lá uma Insana, nós temos a Rejane aqui, nós temos eu como psicóloga, a Rejane, tem vários outros psicólogos maravilhosos por aí, aqui em Manaus, em todos os lugares do mundo. Então, não evitem de procurar ajuda
profissional, tá? Nós não podemos procurar ajuda nos bares, né? Nós não podemos Uhum, procurar ajuda em falar com um amigo, porque às vezes o amigo pode até te ouvir, mas ele não vai saber o que fazer, né? Então, nós precisamos de técnica, nós precisamos de uma escuta qualificada, né? Para uhum, poder identificar o que você tem, aonde está a depressão e como tu pode sair da depressão. Então, é algo muito uhum. sério. A depressão, algum transtorno que você de repente descubra que tenha, não descubra no Google, descubra com um profissional, né, Regiane? Fale um pouquinho aí para a Exatamente. gente encerrar. É verdade, né? E a gente precisa entender que tem coisas que são terapêuticos, mas não são terapias, né? E às vezes também tem uma professora que ela fala muito, né? Qualquer ajuda não ajuda. Às vezes, eu até coloquei um vídeo de um lutador falando sobre, é um inglês, eu esqueci o nome dele. Ele estava falando do amigo dele, quando ele estava indo para a pesagem, recebeu a notícia que o amigo dele cometeu suicídio. E aí tem Ah, eu vários vi. comentários nesse vídeo, né, que eu postei lá no meu Uhum. Insta. E aí as pessoas dizendo, mas às vezes a gente procura ajuda e é pior. E realmente, procurar qualquer ajuda não ajuda. Procure uma ajuda qualificada, porque realmente às vezes na internet tem muita gente irresponsável querendo se fazer de terapeuta, mas não é terapeuta. Muita gente irresponsável brincando com o psicológico das pessoas. Busquem ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, são pessoas que estão ali para cuidar da sua saúde mental, né, suas emoções, para te ajudar a entender os caminhos, né, que você precisa tomar para uma melhoria na sua saúde emocional. Então, são pessoas certas, né? Qualquer ajuda Sim, não ajuda. Vai fazer é prejudicar, né? E lembre-se exatamente. sempre que existe saída. Por isso o Setembro Amarelo existe, né? Para mostrar para todas as pessoas que existe sim uma saída. E você não É, tu está falou uma sozinho. coisa também muito séria mesmo. Não procure ajuda de qualquer um, né? Aquela situação de que, eu vou procurar um tipo de terapia, o outro tipo de terapia, depois eu procuro um tipo de médico, depois eu procuro uma forma natural, uma forma isso, uma forma... Uhum. E aí tu acaba aqui procurando um monte de recurso, aí a cabeça fica, né, embaralhada e em vez de melhorar, piora, né? Piora. Então, procure uma ajuda, veja alguém que te indique, é porque alguém foi com tal psicólogo e esse tal psicólogo é um psicólogo bom, né? Eu vi isso, eu conheço o trabalho, vá lá, faça isso. Procure profissionais que estão realmente formados, que têm especialização, né? Procure o CRP, entendeu? Então, Uhum. tudo isso é importante você pesquisar, tá bom? Profissionais Obrigada a todos. habilitados, né? Profissionais habilitados, Porque por você não favor. procura um médico que se formou na internet num cursinho Ah, de 3 dias para fazer uma cirurgia, né? E nós exato. estudamos Quem é que vai também procurar? 5 anos e muito mais depois, né? Exato. A pessoa acaba aqui pagando barato e saindo caro, né? É Exatamente. um tratamento que você, não, eu vou procurar às vezes o mais barato, às vezes né? Então acaba que vendo que o barato às vezes sai muito caro, né? Muito caro. Exatamente. Então, vamos cuidar da nossa saúde, espalhar, né, essa, essa campanha do Setembro Amarelo, não só em setembro, mas em janeiro a janeiro, porque é Uhum. importante. E vamos cuidar das pessoas ao nosso redor, olhando mais profundamente para cada um. Obrigada a todos. Nós estamos lá no Mensana, Psicologia e Saúde, por favor. É, compartilhem essa live. Eu vou estar aqui colocando para gente, para quem quiser assistir depois, e as perguntas também, que nós não respondemos da primeira parte da live, né, Jane? Nós vamos estar respondendo através de rios, através de algum vídeo que nós vamos fazer para responder essas lives, tá bom?
Obrigada, Regiane, pela tua participação. Maravilhoso Imagina. conversar contigo, é maravilhoso fazer live contigo, é muito gostoso. E até a próxima, né? Até a próxima. Um beijo a todos e boa noite, gente. Boa Tchau. noite, gente. Tchau, tchau.